Olá, gente, tudo bem? Então, pessoal, depois da leitura, né, que a gente propôs na última aula e da resolução dos exercícios, eu pedi que vocês passassem essas respostas para o caderno e que preenchessem o formulário. Então, essa etapa já foi concluída, vocês já preencheram o formulário, aqueles que já mandaram eu já recebi, e agora a gente vai conversar sobre as respostas que vocês deram. Por quê? A finalidade desse e-book, dos exercícios, de tudo que a gente tem feito com vocês, é justamente tirar dúvidas. Então, por este motivo, a gente vai conversar sobre as respostas para que vocês, além de terem feito as respostas corretas, possam também saber por que acertaram, tá ok? Então, vamos lá conversar sobre as questões? Aqui, a gente tinha a capinha, né? O verbo ser, apresentação do verbo to be, ok? As contrações negativas, os exemplos. E aqui eu pedi para vocês fazerem o quê, pessoal? Para que vocês escrevessem contrações. O grande lance aqui era que vocês prestassem atenção que quando tivesse o not, para alguns casos eu teria duas opções, tá lembrado? Então, em alguns casos ali eu posso tanto fazer a contração do pronome com o verbo to be e também do verbo to be com o not, ok? Então, nos casos em que tem o not ali, eu vou poder ter duas escolhas. Em alguns casos, a gente já vai ver por quê. Beleza, nesse caso aqui, she, mas is, she's, ok? They are, their. It, olha lá, it, is e not. Então, eu tenho um pronome ele ou ela para coisa, o pronome neutro, né, da terceira pessoa do singular, o is, que é o verbo to be, é o estar, e o not. Então, ali eu tinha a opção de fazer verbo to be com is, it's, né? It's not, it's, ok? E poderia contrair também o is com o not, tá? É sempre uma ou outra. Então, aqui eu poderia fazer it isn't. Aqui, essa é a que eu falei com vocês, que apesar da gente estar com not, eu só tenho uma opção, tá? A gente não tem essa opção aqui de contrair am e not, ok? A gente vai contrair o I com o am. I'm not. I'm not. E aqui? Aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer you were. Aí faltou colocar o not ali, tá, gente? You were not. Ou you aren't. Lá em cima, lembrando que onde eu coloquei a primeira opção ali, you were, tá faltando not, tá? Porque não é porque eu contraí que eu vou tirar o not. Aqui foi uma pequena falha de digitação. E aqui, he, mais is, his. Assim como eu tinha colocado lá em cima she, mais is, she's. Aqui ficou claro, gente, as contrações, tá? Então, aqui a gente percebe principalmente o quê? Que o I am, ele pode se contrair, mas o am não se contrai com o not. Que é outra coisa que eu posso perceber? Que tirando a pessoa eu e o verbo to be am, que se relaciona ao I, né, que é o pronome para eu, tirando esse caso, eu posso fazer, sempre que houver a possibilidade negativa, o verbo to be com a partícula not, eu tenho duas opções, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, eu tinha pedido simplesmente, dando a tradução lá embaixo, para que vocês completassem com am, is ou are. Nesse ponto aqui, eu acho que vocês já estão cansados de saber, né? E mais ou menos que as pessoas verbais vão se relacionar ao verbo to be aqui, tá? Singulares, is, plural, are, e a pessoa, no caso, eu, pronome I, relativo a eu, ele sempre vai estar sendo conjugado com am, tá ok? Então, aqui basicamente era representar essa revisão do verbo to be que a gente tem visto desde o início. Então, aqui, the weather is nice today. Nesse caso aí é o tempo. O tempo se relaciona a coisa, né? O tempo ali, qual o pronome que poderia substituir tempo? It's, né? Que é um pronome neutro. Então, com it's, eu uso is. Por isso que eu coloquei is. I am not rich, né? This bag is heavy. Esta bolsa está pesada, né? Lembrando ali que a letra B, eu não sou rico, né? Então, ali, como eu coloquei. E aí, na letra C, this bag is heavy. Esta bolsa, this bag,
é uma coisa, né? It's. Então, com it's eu uso is. These bags are heavy. Ainda que sejam coisas, são coisas no plural. E o it's é apenas para singular. Isso é muito importante, tá ok, pessoal? Ainda que bolsa seja um objeto, seja alguma coisa relativa ao pronome neutro, que é o ele ou ela para coisa, que é o it's, quando ela vai para o plural, a gente tem o elas, eles ou elas, que vai ser a mesma pessoa do they, tá? Então, this bag é plural, então eu tenho que focar sempre assim. Plural pode ser qualquer coisa, coisas no plural, a gente vai usar are, ok? My brother and I. Por que eu usei are nesse caso aqui? My brother and I, meu irmão e eu, are good friends. Por que eu vou dizer que nós somos bons amigos com o are? Porque é plural, só para lembrar, tá? Amy is at home. Amy está em casa. Her children. Children, lembrando aqui, né? Child, criança. Children, crianças. Então, her children, as crianças dela, é plural. As crianças, elas. Se é plural, eu vou usar are. Então, her children are at school. Então, Amy is at home. Amy está em casa. Her children are, as crianças dela, estão at school, na escola. Tá ok, gente? Essa era a número 2. E aí a gente passou por todas essas explicações aqui, que eu acredito que vocês não tenham tido dificuldade, porque tá tudo bem dividido, explicadinho, com as devidas traduções, tá? Qualquer dúvida, leiam, vocês estão com o e-book. Então, é muito importante que nessa parte vocês tenham autonomia de pegar o material. Teve dúvida? Vamos dar uma olhadinha. Tudo está aqui, tudo que eu pedi está aqui. Então, caberia também a vocês fazer esse trabalhinho de dar uma olhada, de procurar no sumário, logo na entradinha lá, qual a página que está esse assunto. E aqui, algo que eu vou falar com vocês que é muito importante são os pronomes interrogativos. E agora, a gente viu, principalmente aqui, que a ordem do pronome interrogativo, né? A gente vai fazer as interrogações invertendo o verbo to be, mas sem esquecer que quando aparecer pronomes interrogativos, como eu dei esse exemplo, onde, o que ou qual, quem, como e porquê, na presença desses pronomes, o verbo to be vai sim anteceder, mas o pronome vai ficar antes dele ainda, tá? Eu vou arrumar a frase como se ela fosse interrogativa mesmo, puxando o verbo to be para frente, e o pronome interrogativo vai passar à frente dele também, tá ok? As duas coisas vão acontecer. Verbo to be na posição de interrogativa, que é na frente de todo mundo. E o pronome interrogativo pegando a frente dele, tá ok? Então, vamos lá ver como é que ficou o exercício que eu pedi para vocês depois que eu passei isso tudo, sobre a questão das respostas curtas, que aqui era nada mais, nada menos que a utilização de verbo to be com as contrações, tá? Então, aqui, vamos lá. Eu pedi para que vocês fizessem somente interrogativas com essas palavras, tá ok? Então, ficou assim, olha, your parents are how? E aí, eu quero saber, seus pais são como? Então, eu vou perguntar, como são seus pais? Ficaria, how are your parents? Porque, como eu falei com vocês, your parents, sujeito, né? É de quem eu tô falando. Verbo to be ficou na frente deles, are. E o pronome interrogativo na posição dele, que quando ele está lá, né? Quando eu vou realizar uma frase, quando eu vou construir uma frase interrogativa, a gente sabe que o pronome interrogativo vai ficar ainda mais na frente que o verbo to be. O verbo to be vai para o lugarzinho dele, à frente do sujeito, mas o pronome interrogativo vai mais à frente ainda. E aí? You are late, why? Você está atrasado por quê? Em português eu poderia falar assim, só que eu tenho a estrutura a obedecer em inglês. Então, eu vou fazer o quê? Why? Why? Why are you late? Why are you late? Por que, gente? Are you late? Coloquei o verbo to be, are, na frente do you, que é você, que é o sujeito, e coloco o why,
que é o pronome, né, interrogativo porque, na frente dele, de novo. E agora, from where you are. E aí? Where, tá? From where you are. Como é que vai ficar agora se eu quero saber de onde você é? E eu não vou perguntar dessa forma que é em português. Então, vamos lá? Só pra gente lembrar. Quem sempre vai começar uma frase interrogativa quando eu tiver pronome interrogativo é o pronome interrogativo. Se eu não tiver o pronome, é o verbo to be. Tá ok? Então, vamos ver como é que vai ficar. Where are you from? De onde você é? Tá? Ficaria assim. Lembrando ali a mesma ordem. Primeiro o pronome interrogativo, depois o verbo to be. E ali, at school are your friends. Ali foi um exemplo muito bom para vocês observarem que neste caso aí não há pronome interrogativo. Então, eu simplesmente vou construir a minha frase interrogativa colocando o verbo to be na frente como deve ser. Quando não tiver pronome interrogativo, estou fixando bastante isso para vocês entenderem. Quando eu quero construir frases interrogativas, o verbo to be vai para frente. Somente quando eu tenho pronome interrogativo, ele vai mais à frente ainda do verbo to be. Eu coloco o verbo to be na frente e depois coloco o pronome interrogativo na frente dele. É isso mesmo. Eu faço a estrutura com o verbo to be na frente e depois jogo o pronome interrogativo também na frente dele, tá? Então, vai ficar, are your friends at school? Are your friends at school? Seus amigos estão na escola? Tá bom? E aqui, gente, o mais importante era só vocês perceberem isso, tá? Existe uma diferença da frase interrogativa comum, que tá lá com o verbo to be. O verbo to be, como vocês podem observar na letra D, fica na frente. E o verbo to be estando na frente, sim, do sujeito na A, na B e na C. Observem lá. Na letra A, verbo to be na frente de your parents, dos seus pais. Na letra B, verbo to be na frente de você, de you. Na letra C, de novo, o verbo to be na frente do you. O que eu quero dizer é o seguinte, quando houver presença de pronome interrogativo, a gente vai colocar, depois de arrumar bonitinho o verbo to be na frente do sujeito, a gente vai colocar o pronome interrogativo também na frente dele. Tá ok? Thank you.